Olá, Bel, boa tarde. Gratidão por você vir para essa entrevista com a gente. Oi, Lara. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Bom, então se apresentando aqui, né? Eu sou a Lara, do coletivo Por um Melhor Acolhimento. Nós estamos aqui com a autora Bel Bittencourt. Hoje é dia 20 de março de 2026. A gente vai conversar com ela sobre esse livro que ainda está para ser lançado. Nós estamos aqui conversando em primeira mão com ela sobre esse livro, que é um livro muito lindo. Eu tive a oportunidade de já conhecer, porque, além de participar do coletivo Por um Melhor Acolhimento, como voluntária, né, nesse movimento por um melhor acolhimento infantil na cidade de São Carlos, aqui em São Paulo, eu também sou revisora de textos, e eu tive essa honra, essa alegria de então revisar o texto do livro da Bel, agora antes do lançamento. E aí, como era um tema que tem tudo a ver, né, com o nosso trabalho aqui em São Carlos, a gente aproveitou então para ter esse bate-papo, compartilhar com todos, né, essas experiências que a Bel tem para contar para a gente. Quer contar um pouquinho sobre você, Bel? Então, dizer também que foi uma grande alegria, né, ter você como revisora do meu livro, e foi um trabalho bem bonito que a gente fez juntas, né? Parabéns pela tua competência e qualidade no teu trabalho. Foi muito bom. Então, eu sou assistente social de formação. Hoje estou aposentada, mas trabalhei por mais de 24 anos no Poder Judiciário de Santa Catarina, na comarca de São Bento do Sul, no norte do estado. E a minha atuação foi sempre voltada para a área da infância, juventude, família. Então, tenho assim uma grande bagagem de experiência e de aprendizado na área da infância e da adolescência, né, com crianças e adolescentes, a partir do olhar do judiciário, né? E essa interligação, né, com a rede de atendimento, com os serviços de acolhimento. Então, foi um trabalho muito importante que eu desenvolvi, na minha carreira profissional. E hoje sou escritora, né? Entre outras coisas, sou também atriz, né? E depois de me aposentar, eu decidi assim tirar alguns sonhos da gaveta para realizar, que às vezes na correria do trabalho, né, a gente fica muito envolvido com fazeres e acaba esquecendo um pouco dos nossos sonhos, né? Ou não tem tempo para realizar tudo. E agora isso foi possível. Aproveita e já conta para a gente um pouco então sobre o livro. E depois que eu me aposentei, então eu tinha tempo, coisa que às vezes a gente não tem, né, no tarefismo do dia a dia. Então eu tive tempo e eu pensei, agora eu vou escrever. Mas eu não queria escrever algo técnico, né? Eu saí de um meio técnico e eu queria resgatar um pouco assim da minha criança, né, criativa, imaginativa. E foi então que eu decidi escrever um romance, né? Uma história que pudesse, através da protagonista, trazer todos esses temas que estavam no meu dia a dia profissional e pudesse dar voz, principalmente às crianças, né, e adolescentes, do ponto de vista delas, né? Porque a gente sempre fala enquanto adulto, mas como é estar na pele de uma criança? Como é viver uma situação de violência na infância que marca para sempre, né, a vida dessa pessoa e tem impactos significativos na vida adulta, no seu modo de relacionar, de conviver, de estabelecer conexões, de afeto, né, de vínculo. Então, eu me propus a tentar, né? Eu sei que isso é difícil, traduzir em palavras, né? O que é a dor dessa criança, né? Como que ela vive isso. E como eu tinha, assim, tido contato, atendido muitas crianças que sofreram violências e violências graves, né? Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, eu conseguia, assim, ter essa empatia de perceber como que aquela criança estava naquele momento. Eu me propus a esse desafio. É claro que é um romance, mas
A gente não tem como saber realmente tudo que essa criança sente, tudo que ela passa, então é uma projeção a partir do que eu vivi. É uma história feita de muitas verdades, porque apesar de ser ficção, traduz a realidade do que essas crianças vivem, né? Traduz verdades. Então a ideia surgiu daí, de eu tentar dar voz a essas dores silenciosas de crianças e adolescentes e dar visibilidade a isso, né, no na nossa sociedade. Que é isso, né? É ficção no sentido de que foi inventado, mas foi inventado com base em toda a sua experiência e, infelizmente, de histórias reais, né? E eu acho isso um diferencial muito grande para esse livro. Essa é uma iniciativa muito, eu acredito, inédita, não conheço outro, talvez né, a gente ainda venha conhecer alguém que teve também essa iniciativa, mas por enquanto acho que é uma iniciativa bem inédita e realmente ela toca de uma maneira diferente o leitor do que um texto acadêmico, cada uma com a sua importância, com o seu papel. Você estava comentando comigo que isso mexeu muito com você também durante a escrita, né, Bel? Sim, bastante. Porque a gente, quando tu escreve, tu coloca em palavras, né, realidades tão difíceis, tão duras, é impossível não se impactar, né? Tem algumas cenas do livro, né? Não vamos falar, mas tem algumas cenas assim muito fortes, muito difíceis mesmo de escrever. Eu lembro que uma vez eu escrevia e eu chorava junto, né? Escrevia e chorava. E por isso que também eu levei bastante tempo para concluir, porque mais de 3 anos, porque alguns momentos eu precisava parar, né, respirar e para depois conseguir retornar. Mas é um livro que transita assim entre situações difíceis e leveza também, né, e esperança. Então eu queria muito trazer também esse olhar de esperança, e de envolver a sociedade, né, nessa luta por uns serviços de qualidade, por políticas públicas, né, que possam prevenir a violência. Acho que a gente tem que sempre trabalhar na prevenção, no trabalho de investimento na primeira infância, para que essas situações não ocorram, né, para que a gente possa diminuir as situações de violência contra crianças e adolescentes, e a maioria delas praticadas dentro das suas próprias famílias, né? Então, quem deveria proteger é quem machuca. Então, é uma realidade, assim, muito difícil, muito dolorida, e de maneira alguma, assim, a minha pretensão é esgotar esse assunto, né? Eu deixo isso bem claro já no início do livro, mas de suscitar realmente isso que você falou, né? Discussões e sensibilizar para que a gente possa continuar o nosso trabalho de uma maneira eficaz na atenção à primeira infância, à adolescência, que é um período fundamental da nossa vida, que é a base, é o alicerce, né? É o chão da nossa casa por onde a gente vai trilhar, então, toda a nossa existência. Por isso a importância de ser uma fase onde a gente possa realmente se desenvolver de forma saudável, num ambiente afetivo, acolhedor, minimamente, né? Saudável. A gente não pode dar spoiler realmente, né? Mas assim, só comentando que é muito interessante esse equilíbrio entre uma certa carga de informação mesmo que você traz no livro, nesse sentido todo sobre a formação da criança, mas de uma maneira muito leve, muito integrada na história, né? Então é nesse sentido que eu estava dizendo que eu acho que ele vai ter muita, né, assim, esse poder mesmo de informar e ajudar a refletir e sensibilizar. Então ele tem muitas possibilidades, né, no mesmo livro. Uhum, E sim. quais são as expectativas aí agora, a partir de agora? Em que ponto que está o livro? Quando é que as pessoas vão Então, ter? tá todo mundo na expectativa, e eu também, né? O livro está com a editora Dialética, está na fase de editoração, então eu ainda não tenho assim uma data, né, para o evento de lançamento, e está sendo um processo de aprendizagem, de paciência, para que aconteça, né? Porque nada acontece até acontecer. A gente não tinha falado ainda o nome do livro até agora, mas esse é o nome do livro. Mas o nome já é bem divulgado, bem conhecido, então É. nada acontece até acontecer. Esse título surgiu depois que o livro assim, já estava pronto, e ele traz reflexões de diferentes formas, né? E
E estamos aí, na expectativa, no Mas aguardo. tem alguma data prevista para lançamento? Você vai fazer um lançamento presencial? Vai ter compra Vou, online? Você já sabe esses detalhes ou vou não? fazer um lançamento presencial aqui em Florianópolis, né? Onde eu resido. E vai ter uma pré-venda também para quem não puder ver o lançamento, é claro, né? Muita gente mora longe, não teria como vir. A ideia é que todos, realmente, quem quiser, tenham acesso a esse romance. É um romance que, apesar de trazer conteúdos técnicos, como você falou, ele está agregado à história, aos personagens, então não é algo cansativo, não é algo que. E o tempo todo. Eu vou falar o nome dela, a Tali, né, que é a personagem principal, então toda a história traz assim a vida da Tali desde a infância até a vida adulta. Então o livro ele transita entre o antes e o agora, né? A infância e a vida adulta da Tali. E o tempo todo assim ela tá nesse processo de reflexão. Então, né, aprendizagem com reflexão com a própria vida dela, e como o livro é escrito assim na primeira pessoa, todos os que leram o manuscrito têm esse sentimento assim de estar na pele dela. E isso é muito forte, porque você faz esse exercício de empatia, mesmo sem se dar conta, né? Você tem essa identificação, né, com essa personagem, tudo que ela passa. E os conteúdos, então, eles aparecem no romance, mas isso não dificulta a leitura. Então, para quem é esse livro? É para um público jovem que gosta de romance, porque ele é um romance. É para profissionais da área que trabalham, né, com criança e adolescente, porque ele traz temas técnicos, inclusive assim, temas bem atuais da neurociência, para explicar todo esse desenvolvimento infantil, da infância, e trazer também o processo terapêutico, né, como que é o tratamento do trauma, com base na neurociência, com base na teoria polivagal. Romance que ele traz também essa questão do autoconhecimento, né, da, de acessar as próprias emoções de quem está lendo, de ressignificar coisas que também viveu. Então, cada um, quando vai fazendo a leitura do romance, vai também se identificando e repensando algumas questões da sua própria vida, né? Então, tem esse processo também. Então, ele não é um livro de autoajuda, mas ele é um romance de autoconhecimento que traz, né, que atravessa o romance algumas questões, né, voltadas ao autoconhecimento, né, e ao processo de vinculação. Então, tá muito bom. Sabe quando você lê assim, e você gosta do que você escreveu? Que bom. Então, Uhum. eu gosto muito e me sinto assim muito feliz por ter conseguido terminar esse romance. Algumas vezes eu até pensei em desistir no meio do caminho. Eu também tenho as minhas questões, né, pessoais, então emocionais também e de saúde mental. Então a gente acaba se misturando um pouco e aí é preciso fazer aquele distanciamento e retomar a escrita. Eu li, reli e gostei muito. Meu livro está muito bom. Tá mesmo, que bom. Agora já não é mais meu, né? Agora é É, nosso. Acho que assim, quando você termina de escrever, deixa de ser teu. Enquanto tá é ali, verdade. ele é teu, tu tá trabalhando nele, mas quando você decide publicar, ele deixa de ser teu. Isso É também é verdade. um. Uma experiência diferente, né, Bel? Sim, sim. Então, eu também fiquei muito feliz com essa oportunidade que você tenha escrito esse livro e espero que muita gente possa ter acesso ao livro. Vai avisando a gente, a Bel tem um canal no Instagram, né, Bel? Você criou um canal para Sim, falar sobre o sim. livro. Ah, sim. Então, no Instagram é Bel Bittencourt Escritora. Quem ainda não me segue, vai lá, me segue, acompanhe. Esse meu perfil é uma vitrine assim do livro. Então lá eu conto tudo, como é que surgiu a ideia, como é que foi. E tá bem bonito assim. Então acessem lá, quem quiser mais informações Vê se também, tá né? certo, Bel. Coloquei na tela, vê se eu escrevi Ah, que certinho. ótimo, tá certo sim. Aham. Então é só acessar o meu perfil, me acompanhar, que lá eu vou comunicando quando vai ser o lançamento, quando sai a pré-venda, para poder todo mundo saber e comprar o livro, né? Então o livro está bem bonito, é uma das questões realmente que
que aparece, né, é o acolhimento familiar. Quais são os planos para o futuro, Bel? Olha, não tenho nada assim muito planejado, não. Agora, nesse momento, eu estou aguardando então a publicação do livro e vamos ver, né? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Estou na expectativa de saber como as pessoas vão reagir, né? Qual o retorno, né, desse lançamento, e a ideia é que realmente as pessoas leiam, né, que consigam, assim, ter acesso ao livro. Então, tô deixando acontecer, não tem nada, assim, muito planejado, não. Ah, que ótimo. Mas assim, nem nesse sentido você ainda não sabe se, assim, pretende escrever novos livros ou... Ah, no momento, não, né, no momento, não. Esse livro, para mim, também, ele fecha o ciclo, né? Então, ele fecha o meu ciclo também de trabalho no judiciário, de trabalho na comunidade. Então, ele, ao mesmo tempo que ele fecha um ciclo, ele abre, né? Então, estou nesse momento, assim, muito tranquila e na ansiedade para que saia o livro, né? Não estou tranquila com relação a isso. Estou ansiosa. Acho que as pessoas que estão me acompanhando estão vendo também nessa expectativa. E, e é isso. Do momento, não. Mas não vou dizer nunca vou escrever, porque a vida ela é cheia de surpresas. Eu gostei dessa experiência da escrita, então foi muito bom. E eu espero realmente que o livro tenha uma boa aceitação. E é isso. Grata, né, pelas pessoas que eu conheci pelo caminho, porque o ato de escrever ele é muito solitário. Tu senta aqui, né, e tu que escreve é tu com tu, né? Então é eu com eu e tudo, toda a bagagem, tudo que você já viveu. Mas no processo você vai conhecendo pessoas, né, que vão te ajudando, principalmente depois que o livro estava pronto. Então, conheci você, Lara, uma parceira aí na parte de para revisar o texto, porque é importante que o livro tenha essa revisão, né? Porque para que chegue até o leitor com a maior qualidade possível. Então, a capista que fez a arte da capa, que ficou muito bonita, a Luana, a Jane Valente, que também fez essa orelha assim do livro, a Sofia Bauer, que fez o prefácio, e o pessoal da editora, da publicação, são muitas pessoas envolvidas, e pessoas especiais que vão chegando e vão agregando. Então, é uma jornada. Que bom, que bonito. É legal de ver também. Eu, na verdade, como eu sempre faço a revisão de texto mais acadêmico, a verdade é que eu não vejo muito esse processo, né? A pessoa me manda um texto, eu reviso, entrego, e geralmente a gente não tem. Aqui a gente está tendo essa oportunidade, né, de eu conhecer mais esse processo, está sendo muito bom também para mim, de ver todo esse processo. Eu espero até ir presencialmente, você me convide aí para esse lançamento. Ah, tá convidada. Eu Vai ser coloquei uma também honra. Coloquei Tá aqui também convidada. o banner com o perfil do nosso grupo, né, desse coletivo por um melhor acolhimento, para quem Ah, quiser conhecer sim. também, embora a gente não tem tanta atividade no Instagram, é um trabalho voluntário, hoje em dia somos em 3 pessoas, né, e que a gente tenta acompanhar, como eu falei, e contribuir sempre que possível, né, com essa melhoria, mas tem lá algumas informações também, quem quiser nos acompanhar, e deixar mais uma vez aqui o da Bel. Obrigada, Bel, Acessem não sei lá se o você quer perfil. acrescentar mais alguma coisa, mas eu agradeço muito essa oportunidade, tanto a oportunidade de ter revisado o livro, quanto dessa nossa conversa. Espero não, eu tenho certeza que vai ser uma semente muito bacana para esse nosso intuito de trazer melhorias para essas crianças. Sim, porque nada acontece até acontecer. E eu espero que o livro chegue logo, que todos possam ler. E é isso. Muito obrigada, né, pelo convite, Lara, pela oportunidade de falar também sobre essa obra, que, que é um marco assim, na minha vida. E muito obrigada. Gratidão mesmo. Gratidão, um abraço, até já. Abraço.